passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Querido povo de Deus, então, fui convidado para falar com vocês acerca dos sacramentos da Igreja. Então, serão uma série de 4 vídeos para a nossa Diocese, para a nossa evangelização, os quais nós poderemos refletir um pouco sobre a realidade sacramental da Igreja. Então, uma definição do que é sacramento, em primeiro lugar, é sempre importante nós termos essa noção renovada em nós, Então, os sacramentos são sempre os sinais visíveis da graça invisível de Deus. Então, nós não vemos a graça de Deus em si, mas nós temos dados pelo próprio Cristo os sacramentos que nos trazem a graça, que nos deixam a graça se tornar visível entre nós, através dos gestos, através da fala, através dos óleos que nós usamos, do batismo, dos catecúmenos, o óleo da crisma, através das palavras do Padre. Então, a ação do Espírito Santo acontece através dos sacramentos. Então, são sinais visíveis desta graça invisível de Deus, essa graça grandiosa, maravilhosa de Deus, e também são sinais do próprio Cristo ressuscitado no meio da humanidade. Então, os sacramentos são o próprio poder do Cristo ressuscitado entre nós, já que os sacramentos são dados pelo próprio Cristo durante o seu ministério público, durante a sua vida. Então, são presença, são força do ressuscitado. Nós temos definidos pela Igreja 7 sacramentos. Nós dividimos, então, em 3 grupos, Os sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, a crisma e a eucaristia. Os sacramentos de cura, a confissão, penitência e unção dos enfermos, e os sacramentos de serviço, a ordem e o matrimônio. Então, são dados pelo próprio Cristo para a nossa salvação. Então, os sacramentos são essenciais para a nossa salvação. Acreditamos nós, católicos, apostólicos, romanos, que sem os sacramentos nós não podemos nos salvar. Então, são vias de salvação que o próprio Deus concede a nós. São presentes, Deus nos dá este presente, nos dá caminhos para nós podermos chegar mais próximo do céu. Então, Cristo, é o próprio Cristo que age nos sacramentos. Nós dizemos que o sacramento acontece ex opere operator. Independente do caráter do ministro, independente do pecado ou não pecado do ministro ordenado, o sacramento acontece. Precisamos, claro, sempre estar em estado de graça, para que a graça santificante do sacramento seja muito mais abundante. Então, os sacramentos acontecem simplesmente pelo fato de nós termos matéria e forma. É o que dá validade para o sacramento. Sem isso, não acontece sacramento. Independe, então, da santidade ou da falta de santidade do ministro que está operando aquele sacramento. Então, o primeiro sacramento que nos é dado pelo próprio Cristo é o sacramento do batismo. Ele é o primeiro sacramento justamente porque, através dele, nós temos o direito de receber todos os outros sacramentos da Igreja. Então, ele é a porta de entrada para os sacramentos, para a graça santificante de Deus. Precisamos, então, lembrar que o próprio Cristo foi batizado, não porque ele tinha pecado, porque o batismo nos lava do pecado original, mas Cristo foi batizado para se fazer solidário à nossa condição, para nos dar o exemplo. Cristo, sendo batizado, desce sobre ele o Espírito Santo. Então, lá ele também é ungido. Ele é o Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido. Nós também, através do nosso batismo, nos tornamos cristãos, ungidos como o próprio Cristo. Ungidos para servir, ungidos para pregar a palavra. Nós nos tornamos, então, no nosso batismo, sacerdotes, profetas e reis. Sacerdotes porque temos que oferecer sacrifícios espirituais em nome dos outros. Profetas porque temos que anunciar a palavra, e reis porque somos herdeiros do reino do céu. O sacramento do batismo, como eu disse, nos lava do pecado original, então sepulta aquele homem velho que há em nós, e através das águas do batismo nós somos ressuscitados com Cristo para o homem novo, faz surgir em nós o homem novo. Infunde em nós o Espírito Santo, torna-nos filhos de Deus e membros da Igreja. Então, como eu disse também, o batismo nos faz ter direitos e deveres na Igreja. Nós nos tornamos fiéis cristãos, sujeitos do próprio direito canônico da Igreja também. Como que acontece, então, a validade do sacramento do batismo? Através da água
e da fórmula eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Precisa ser assim, senão não acontece a validade do sacramento, como o Vaticano já nos apontou durante este ano. É um sacramento indelével. O que quer dizer isso? Ele imprime em nós uma marca, um selo. Nós somos marcados pelo próprio Cristo, então não pode ser apagado de nós o batismo. Então, se nós formos batizados na Igreja Católica e um dia mudarmos de religião, não precisamos ser batizados de novo. É marcado em nós o próprio selo do Cristo. E se uma pessoa é batizada validamente em alguma igreja que batiza com água e batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, se vier a ser católica também não precisa ser rebatizado. É um sacramento indelével, não se apaga nunca. Como vai dizer, né, seremos batizados tanto no céu quanto no inferno. E coloca também em nós uma vocação. Coloca em nós a vocação à santidade e coloca também em nossas vidas as vocações específicas, né? Sacerdócio, matrimônio, vida consagrada, também os trabalhos que vamos exercer para o mundo, né? Então, o batismo nos dá força. O batismo nos dá força para enfrentar o mal, enfrentar o pecado e chamarmos a Deus de Pai. Diocese em Evangelização.